Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus seja conosco, que mais uma vez sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Sempre uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, e dando continuidade, né, às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 143, chamada Acorda e Ajuda, baseado numa passagem do próprio Mestre Jesus, né, que está em Mateus capítulo 8, versículo 22, onde o Mestre diz assim: segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura completa da lição e depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição ela começa assim: Jesus não recomendou ao aprendiz que deixasse cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Transfugas da evolução cerram-se entre paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-lhe partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vícios, de amargura e ilusão. Ser vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Ser derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombras, se protestados pelo desalento. Dormem no pranto da bancarrota moral e se, atormentados pelas mentiras com que se envolvem a si mesmo, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do seu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanize na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dê-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade, mas, se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Essa aqui é uma lição onde Emmanuel, através dessa passagem de Jesus, nos convida a refletir sobre a importância do nosso despertar para as coisas espirituais, para as coisas maiores. Não só despertar para essas coisas espirituais, lembremos, é despertar sim para essas coisas espirituais, mas estando encarnados. O que realmente é importante para nós durante essa nossa jornada evolutiva? O que a gente deve dar importância e o que a gente não deve dar tão importância assim? É um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje. E quando acontece esse despertar? É sobre isso que essa lição fala. E Emmanuel se utiliza justamente dessa passagem de Jesus, que é uma passagem, até fazendo um breve parênteses, né? A gente vai fazer até a leitura dela, que justamente Emmanuel começa a lição falando dessa passagem de Jesus, onde ele fala que Jesus recomendou ao aprendiz que deixasse cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne servida, enquanto o morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. O que Emmanuel quer dizer com isso? Emmanuel se utiliza dessa passagem de Jesus, que é uma passagem até muito conhecida, onde durante a caminhada de Jesus ele encontra um jovem, e esse jovem diz que vai segui-lo, porém ele diz que precisa, se não me engano, enterrar o pai que faleceu. E Jesus fala, então deixe que os mortos enterrem seus mortos e venha e me siga. E até muitas pessoas, quando leem essa passagem, até estranham, né, essa atitude de Jesus. Parece que Jesus ele está menosprezando a dor do rapaz, ele não está tendo empatia pela dor, pela perda do rapaz. E a gente sabe que não é bem assim. Jesus, ele foi o espírito mais evoluído que passou por aqui, a gente sabe do amor e do carinho e do cuidado que ele teve por cada um de nós e continua tendo, né? Ele mesmo disse, né, nenhuma ovelha se perderia, né?
Então a gente sabe desse cuidado, desse carinho que Jesus ainda tem por nós. Mas ele se utilizou, como a espiritualidade se utiliza, de pegar pequenos exemplos, pequenas situações, para passar um ensinamento maior. Então, ali, com essa passagem, Jesus ele não está só transmitindo que havia a vida após a morte, né? Quando ali, em outras palavras, ele diz para aquele rapaz: olha, deixe os mortos enterrar os seus mortos, porque esse corpo físico, ele já foi a sua utilidade, não há mais necessidade dele. Mas o espírito do seu pai, ele vive, ele está em um outro lugar, e vocês vão poder se encontrar em um outro momento. Por isso, o importante é você me seguir agora. Então, com essa passagem, a gente entende que Jesus ele não só está transmitindo essa mensagem, falando sobre a vida futura, sobre a vida após a morte do corpo, como também transmitindo uma sensação, digamos assim, de conforto para aquele rapaz que, mais cedo ou mais tarde, em um outro momento, ele reencontraria o espírito que foi o seu pai. Emmanuel pega esse trecho, essa lição, e nos ajuda também a refletir, trazendo para um outro ponto de vista, sobre quando ele fala de mortos-vivos aqui, quando ele fala, né, há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. O que ele quer dizer com isso? São pessoas que, quando mergulham na matéria, se preocupam por demais com as coisas da matéria e esquecem das coisas que são verdadeiramente importantes, que são as coisas espirituais, porque nós somos espíritos, nós somos seres eternos, somos uma parte da somos essência, somos a centelha divina, somos parte de Deus e somos seres eternos. E no momento estamos aqui estagiando por um planeta, no nosso caso a Terra, um planeta de provas e expiações, um planeta material, para a gente fazer os nossos aprendizados, fazer os nossos concertos, repararmos as nossas dívidas perante as leis de Deus e perante o próximo a quem nós prejudicamos, para a gente seguir a nossa evolução. Esse, de um jeito bem básico, é a nossa caminhada. Só que quando a gente reencarna, a gente não lembra disso. A gente não tem a lembrança consciente. A gente pode até ter uma lembrança, uma ideia lá na nossa mente, alguma coisa nos chama a atenção, mas a gente não tem isso na nossa consciência. Então, o que acontece? A gente acaba, por demais, mergulhando na matéria, se preocupando apenas com as coisas da matéria. Porque a matéria é aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu consigo compreender. Quando a gente fala sobre as coisas espirituais, já exige um pouco de compreensão, de entendimento um pouco maior, porque é algo que, na maioria das vezes, eu não vejo. Eu até sinto às vezes, mas como eu não vejo, eu não compreendo. Quantas pessoas não são assim? Então, você conversar sobre isso com as pessoas, para muitas pessoas, as pessoas vão falar que você é maluco. Então, é justamente se despertar de qual Emmanuel está falando. Porque às vezes a gente se mergulha tanto na matéria e preocupa apenas com coisas da matéria, e a gente acaba esquecendo das coisas espirituais. Então, é isso que Emmanuel está falando. Então, aqui na lição, a gente vai começar a ver como a gente tem esse despertar e como a gente começa a um pouco sair, né, não só das coisas da matéria, e a gente começa a se preocupar também com as coisas espirituais. Emmanuel continua a lição falando assim: mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão, se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões, se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra, se protestados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral e, se atormentados pelas mentiras com que se envolvem a si mesmo, residem sob lápis dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Emmanuel, aqui nessa passagem, o que ele está falando? Justamente sobre aquilo que nós estamos conversando. Por vez, quando a gente mergulha na matéria, a gente acaba se deixando levar pelos encantos, pelas preocupações que a matéria nos traz. E lembremos, e a gente sempre fala isso, não só aqui nas lições do livro Fonte Viva, nos nossos estudos, quem nos acompanha, né, até mesmo na casa, no trabalho da nossa casa, nós precisamos sim cuidar das coisas materiais, porque nós estamos encarnados. Não tem como a gente viver espiritualmente falando estando na matéria. A gente precisa encontrar o equilíbrio, e esse talvez seja o grande desafio nosso, justamente encontrar o equilíbrio entre dar a importância certa às coisas materiais e não esquecer de cuidar das coisas espirituais. Porque quando a gente se preocupa com as coisas materiais, e a gente tem que se preocupar, como a gente está falando, eu tenho que cuidar do meu corpo, porque é através do cuidado do meu corpo que eu vou poder realizar as atividades, o trabalho do qual eu preciso fazer. Eu preciso cuidar, eu preciso trabalhar para ter dinheiro, para que eu possa ter onde dormir, ter o que comer, ter o que vestir, poder me locomover. Então eu preciso das coisas materiais, não tem nada de errado nisso.
Só que o que acontece? Muitas vezes a gente se preocupa por demais com isso. E aí a gente gera isso que Emmanuel está falando nesse parágrafo: tentação pela riqueza, hábitos perniciosos, más paixões, a gente vive na mentira, vive no engano. A gente começa a despertar tantas outras paixões para lidar com esse tipo de energia, com esses tipos de situações. E aí a gente acaba o quê? Esquecendo de cuidar do nosso lado espiritual. Porque quem comanda esse corpo é o espírito. Esse corpo físico sem espírito de nada vale. Então a gente precisa também cuidar do nosso lado espiritual. E esse está aí o grande desafio. E esse é o despertar da qual o Emmanuel fala aqui na lição, quando ele fala, na verdade, não fala no verbo despertar, mas fala no verbo acordar. Esse é o acordar da qual o Emmanuel fala. Porque há momentos que a gente dá um estralo e fala, não, peraí, tá errado, tá faltando alguma coisa. A gente percebe muito isso, às vezes as pessoas elas se deixam tanto levar pelas coisas materiais, e elas têm tantos objetivos, aí quando elas conseguem, elas sentem um vazio dentro delas. Por quê? Porque elas estavam buscando as coisas materiais. E depois que você conquista, parece que você não conquistou, assim, tá faltando alguma coisa. Então, todos nós temos esse momento para esse despertar. Uns mais cedo, outros mais tarde, outros até em reencarnações. Mas esse despertar chega para cada um de nós. Eu posso dar o meu exemplo, falando de mim, o meu despertar, por exemplo, nessa encarnação para as coisas espirituais, por exemplo, foi o desencarne da minha avó. A minha avó era uma pessoa muito religiosa, e hoje, se eu estou aqui e tenho a oportunidade de estar com vocês, aprendendo com vocês, foi porque ela deixou esse caminho pavimentado para mim. Ela foi a minha mentora encarnada, vamos dizer assim. E quando ela partiu, não que hoje eu tenha conhecimento sobre as coisas espirituais, mas tenho já um pouquinho, né, de conhecimento sobre o espiritismo e algumas coisas assim. Naquela época eu não tinha, eu tinha uma coisa muito básica, então assim, tinha lido um ou dois livros espíritas, sabia de alguma coisa, já tinha ouvido a palavra reencarnação, mas não dava a mínima para isso. Aí quando aconteceu, é onde tem o despertar, aonde você fala, não, tem algo a mais. Não é só aqui, não são as coisas materiais. Existe um outro lado, existe o lado espiritual, que a gente precisa cuidar também, que ele também é importante, que foi uma perda, mas também isso serviu de consolo. E isso é para cada um de nós tem esse momento para esse despertar, que nada mais é daqueles chamados da qual a gente comenta, né, principalmente no capítulo 18 do Evangelho, né, muitos chamados, poucos escolhidos, a gente fala muito sobre isso. Esses chamados nada mais são do que a espiritualidade nos convidando à reflexão sobre os caminhos que nós estamos seguindo. Porque, como a gente está falando, quando a gente reencarna e vem para cá, a gente não lembra daquilo que a gente combinou lá em cima. A gente não lembra dos nossos afazeres, daquilo que a gente tem que fazer. Só que a gente não reencarna sozinho. Além da gente reencarnar com muitos amigos espirituais que também reencarnam junto conosco, para um ajudar o outro na evolução de cada um, existem os amigos que ficaram na espiritualidade que também estão nos ajudando. E eles constantemente estão chamando cada um de nós, em cada momento, justamente para esse despertar, para esse acordar. O que acontece muitas vezes é que a gente não dá ouvidos. A gente dá ouvido justamente nas coisas grandes, nos desafios, às vezes até nas dores e no sofrimento. É quando a gente desperta, quando a gente percebe, não, tem algo a mais. Não são só as coisas materiais. Eu posso conquistar o que for aqui da matéria, que isso não vai ser suficiente para mim, tem algo a mais. E é esse despertar, são esses chamados que fazem com que a gente desperte para isso. Então a espiritualidade está constantemente nos chamando. Vai da gente, um ou outro, digamos assim, aceitar, ouvir esse chamado, do mesmo jeito que o rapaz, quando Jesus o convidou. Esse foi o chamado daquele rapaz, né? Imagina, né? Você ter o privilégio de ser chamado por Jesus, né? Esse rapaz teve. E nós não estamos desamparados, estamos sempre, constantemente sendo convidados pelos mentores, pela espiritualidade, a atender esses chamados. Quanto antes a gente atender, melhor para nós. Nossa vida tende a ser um pouco mais equilibrada. Mas a espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio. Então, cada um tem o seu momento. Uns é antes, outros é depois, outros levam até encarnações. Mas esse momento chega para cada um de nós. Mas aí, então, vamos pensar assim, chegou, eu já percebi, eu sei que as coisas espirituais têm a sua importância, eu preciso cuidar das coisas espirituais, das coisas materiais, hoje eu já tenho essa consciência. Pronto, acabou? É isso? Resolveu o problema? Não, tem algo a mais. Aí a gente não só a gente tem que despertar, a gente tem que acordar, mas aí a gente tem que pôr em prática. Que é isso que onde a gente vai terminar a lição de hoje, que Emmanuel nos explica. Quando ele fala assim,
é, aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos os usufrutuários do esforço e sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos, assim, deste modo, o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dê-lhe a bênção de sepultura na relação das tuas obras de caridade. Mas, se tratando de jornada espiritual, deixa sempre os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então, Emmanuel termina a lição falando que não basta a gente ter esse despertar. Quando a gente desperta, o nosso trabalho é o quê? Ajudar também as pessoas a ter esse despertar, a ter esse acordar. É dar o nosso melhor em favor dessas pessoas. É sair um pouco da nossa posição do egoísmo e trabalhar justamente a caridade, trabalhar a fugiu a palavra, trabalhar a empatia justamente em favor dessas pessoas. Porque o que acontece? Nós, muitas vezes, por séculos, estivemos preocupados apenas conosco mesmo. É só a gente pegar um livro de história, algum filme que fala sobre a nossa época pré-histórica, até a época medieval, a gente estava preocupado apenas com a nossa própria sobrevivência. Então, fazendo pouco advogado de nós mesmos, a gente acabou desenvolvendo esse egoísmo através desses séculos, através dessas encarnações, onde a gente estava preocupado apenas com a nossa sobrevivência. No máximo, com alguém ali próximo à nossa volta. O resto a gente não estava nem aí. O que importa era a minha sobrevivência. E foram por séculos vidas assim. Com a vinda de Jesus, ele começou a transmitir um outro tipo de ensinamento, aquele do queira para o próximo aquilo que você quer para você, faça para o próximo do mesmo jeito que gostaria que os outros fizessem por você. Foi aí que a gente começou a dar os primeiros passos para a gente sair desse egoísmo. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo desde a época de Jesus para cá. Então, é um trabalho que a gente ainda tem muito por fazer, a gente tem muito ainda por caminhar, justamente para a gente sair um pouco dessa posição do egoísmo, que para nós é difícil, porque a gente tem que sair do nosso quadradinho aqui e se colocar no lugar da outra pessoa. E isso é muito difícil. Mas a gente não sabe dos benefícios e da ajuda que a gente tem, do que a gente pode fazer em relação a isso, para a gente conquistar isso, do que a gente, o quanto isso vai ajudar não só a nós, mas ajudar as outras pessoas também. Quando a gente se coloca no lugar da pessoa, porque a gente evita tantos males, tantas mágoas, tantos inimizades, só porque por um momento, antes de eu tomar qualquer atitude, eu pensei no próximo, no lugar dele, e me perguntei, se eu estivesse no lugar dele, como eu gostaria que fizesse comigo, como eu gostaria que fosse feito. E isso ajuda muito. A gente sai um pouco dessa posição do egoísmo, a gente começa a trabalhar aquilo que a Emmanuel estava falando, de ajudar, dar o nosso melhor naquilo que a gente pode fazer. E lembre-se, duas coisas importantes. O ajudar não é resolver o problema da pessoa, porque a gente não tem essa capacidade, a gente não vai resolver, a gente mal resolve o nosso, mas é fazer aquilo que está ao nosso alcance, com as ferramentas que a gente tem. A gente ajuda, às vezes, com um abraço, a gente, às vezes, ajuda com um sorriso, a gente, às vezes, ajuda com um bom dia, às vezes, a gente ajuda com um gesto de favor em relação a outra pessoa, às vezes, a gente ajuda com um alimento, com um cobertor. O que estiver na nossa mão, a gente tem condição de fazer, então que a gente faça. E a gente vai estar ajudando e também vai estar contribuindo para esse despertar da pessoa também. E uma outra coisa também muito importante que a espiritualidade vem falando muito conosco ultimamente a gente precisa tomar cuidado com o julgamento. Se colocar no lugar da pessoa, a gente também evita não julgar, porque a gente não tem condição nenhuma de julgar ninguém, porque a gente não vai ser imparcial, a gente não tem evolução espiritual para isso, a gente vai julgar de acordo com a nossa experiência, porque a gente teve a nossa experiência, teve a nossa vivência, e é diferente do próximo, mas quando a gente se coloca lá no lugar dele, mesmo que a gente não consiga enxergar o mundo do jeito que ele enxerga, porque as vivências dele foram diferentes, a gente pode perceber, na maioria das vezes a gente estaria fazendo a mesma coisa que a pessoa está fazendo. Então, quando a gente segue por esse caminho da empatia, a gente evita, a gente não só está ajudando, mas evita da gente estar julgando, e a gente dá o melhor para o próximo para que ele também possa evoluir, para que ele também possa crescer. Então, que eu não tenha que me preocupar
com o que eu estou fazendo, no sentido de, eu tenho que fazer por obrigação, nem nada. Que eu dei o meu melhor. Porque do mesmo jeito que eu estou plantando hoje, fazendo pelo próximo, quando for a minha vez de necessitar ajuda, a ajuda ela vai vir. Talvez não seja da pessoa que eu ajudei, talvez não seja no momento de quem eu achava que viria essa ajuda. Mas ela não deixa de vir, porque é o que eu estou plantando. E assim, a gente vivendo nessa sociedade, cada um ajudando, aprendendo um com o outro, porque foi assim que a sabedoria de Deus quis, né? Que a gente aprendesse um com o outro, que a gente vivesse em sociedade, para que a gente aprendesse com os espíritos mais evoluídos, para que a gente ensinasse os espíritos mais novos. E assim, a gente aprendendo, uns ajudando o outro, a gente vai, cada um de nós, no seu tempo, no seu justo momento, cada um vai estar dando seus passos rumo à evolução possível, fazendo um aprendizado que cada um precisa fazer, e como Emmanuel termina a lição, respeitando o tempo de cada um. Se a pessoa ainda ela acha que o caminho que ela está seguindo é o caminho correto, a gente respeita, mas que a gente seja a primeira pessoa, quando essa pessoa despertar, que seja a nossa mão, seja o nosso braço primeiro ali a ser estendido para ajudar essa pessoa. Esse é o nosso trabalho, é isso que a espiritualidade espera da gente. Então era isso que a gente queria conversar com vocês, espero que tenham gostado. Fica para nós esse trabalho, né, essa vivência para nós essa semana, se a gente já tem, se a gente já despertou para as coisas espirituais, se a gente já está trabalhando, por mais que seja com as dificuldades, com as falhas que ainda fazem parte da gente, mas a gente já consegue trabalhar um pouco o bem, ou a gente ainda está insistindo ainda coisas, dando coisas assim, excesso de importância a coisas que talvez não sejam tão importantes assim. Fica para nós essa reflexão essa semana. Espero que tenham gostado, fiquem todos com Deus e espero mais uma vez, se assim Deus permitir, encontrá-los na semana que vem. Desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada, cheia de saúde para todos e que a gente possa se ver então semana que vem. Até lá então, que Deus e Jesus abençoe a todos.